Tertúlia. Boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 2 de maio de 2018. O verbete é de número 4.471. Ele tem 5 páginas, 45 logias e 16 máximos. O tema é intermissivista potencial. Ele foi redigido pelo professor Valdo Vieira. Valdo Vieira nasceu em 12 de abril de 1932, em Monte Carmelo, Minas Gerais, e dessomou em 2 de julho de 2015, em Foz do Iguaçu, onde estava radicado desde o ano de 2000. Graduado em Medicina e Odontologia, especialização em Cirurgia Plástica e Cosmética, médico e odontólogo. Propositor das neociências Projeciologia e Conscienciologia, fundador do Centro de Consciência Contínua em 1986, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia em 1988 e do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, o CAEC, em 1995. E aí segue também por outras ICs, né? Docente internacional de Conscienciologia durante décadas, foi inspirador, criador, incentivador da Cognópolis Foz do Iguaçu, onde ministrou tertúlias conscienciológicas, né, esse curso de longo curso que estamos hoje, diariamente, de 2002 a 2014, e as mini tertúlias conscienciológicas de 2013 a 2015 aqui no Tertuliário. Ele idealizou e estruturou a holoteca por meio da doação da própria biblioteca pessoal, né, relacionada ao tema consciência e parapsiquismo, experiências fora do corpo, e o Holociclo, especializado em lexicografia, onde coordenava equipes de pesquisadores no desenvolvimento da enciclopédia da Conscienciologia, da qual foi idealizador, organizador e autor de 2019 verbetes. O verbete de hoje é um desses, né, verbetes, desse grupo de 29 verbetes que o professor Valdo não apresentou aqui no Tertuliário, mas estão publicados na enciclopédia. Também foi ofiexista, e aí segue toda a sua biografia com dezenas de obras, né, milhares de verbetes, enfim, uma obra de grande vulto aí que vocês, acho que a maioria, já conhecem essa obra. Vamos ao verbete, então. Intermissivista potencial da especialidade intermissiologia. Definologia. O intermissivista potencial é a consciência com gabarito de inscrever-se na condição de aluna do curso intermissivo pré-ressomático, autoconsciente quanto aos próprios compromissos e deveres evolutivos, a serem acordados durante as vivências do período da pré-natalidade extrafísica, por intermédio da assistência direta do evoluciólogo do Grupo Karma, atuante na oportunidade e no Holopensene da Comunex Parapedagógica. Na pensenologia, destacamos o Holopensene pessoal da Ressexologia, os Evolúcio Pensenes, a Evolúcio Pensenidade, os Neopensenes, a Neopensenidade, os Ortopensenes, a Ortopensenidade, os Prioropensenes, a Prioropensenidade. Na fatologia, a pré-candidatura intrafísica, a admissão futura e em curso intermissivo. O cumprimento dos pré-requisitos essenciais. O saldo positivo da ficha evolutiva pessoal, a FEP. A evitação pessoal dos misticismos e materialismos. A autolucidez quanto à realidade multidimensional. A retidão nas condutas cotidianas. A amortização de dívidas grupocármicas. Produtividade cosmoética na holobiografia, a qualificação intrafísica através das ações interassistenciais, o acúmulo de experiências e reflexões na bagagem multiexistencial, favorecendo a vivência espontânea de preceitos conscienciológicos. Fatologia pequena, mas muito rica. Na parafatologia, o destaque é a aposta, o apoio e o encorajamento da parapreceptoria às potencialidades intermissivistas do candidato, homem ou mulher, ou consciex, ao CI, ao curso intermissivo. A efetivação das potencialidades intermissivistas atrelada à autodecisão em aceitar o desafio evolutivo do curso intermissivo. Na acabativa destacamos, na remissiologia, os verbetes candidatura evolutiva, convite ao intermissivista, FEP do intermissivista,
mega desafio do intermissivista e o tira-teima do intermissivista. Frase enfática: devemos assistir à consciência com o gabarito de inscrever-se na condição de aluna do curso intermissivo pré-ressomático, autoconsciente quanto aos próprios compromissos evolutivos. Questionologia: você considera-se na condição de intermissivista? Se não se admite intermissivista, deseja cursar o curso intermissivo na próxima intermissão? Então vamos agora à mega-análise elaborada pela equipe da Enciclosapiens. Autodecisão, voluntariado, autovivenciologia, interassistenciologia, mental somaticidade, meritocracia, auto-organização, autocriticidade, verbaciologia, holomaturidade, cosmoética, reeducaciologia, autoconscientização, evoluciólogo, neopensenidade, amortização, maxiproexologia, ressexofilia, TENEPS e prioropensenidade. Bom, então nós estamos aí, já fizemos as contas, é o 20º, né, verbete desse grupo de 29, em que a gente está com essa proposta de debater, né, o verbete do professor Valdo Vieira, e a gente então vai contar com a participação de todos vocês aqui presentes, que já alguns assim estão assíduos, né, colaborando aqui, enriquecendo o debate, e os teletertulianos também, tem alguns participando aqui assiduamente, já são teletertulianos assíduos e estão contribuindo muito aqui com as suas questões aqui para a gente poder pensar juntos. Começar então com as perguntas dos teletertulianos. Nossa amiga de Conceição dos Ouros, essa é uma assídua também. Na Pensenologia, na página 6275, primeira linha, poderiam ampliar a respeito do holopensene pessoal da ressexologia, vejam, e linkar com o cumprimento dos pré-requisitos essenciais, que está no final, né, da linha, que está na fatologia no final da linha? Quem é que tem alguma opinião aí? Quem é que quer começar? Por qual motivo, então, o professor Valdo teria colocado o holopensene pessoal da ressexologia, né, no verbete sobre o intermissivista potencial? E a gente sabe que esse primeiro item da pensenologia, ele, de alguma forma, ele traz uma informação bem importante, né? Vejam, a ressexologia, com todo esse processo da consciência, ter o gabarito para ser, né, um intermissivista potencial. Qual é a opinião aí de vocês? O professor Valdo deixa bem claro em vários momentos aqui nesse verbete o gabarito da consciência para participar dos cursos intermissivos e oferece a opção de quem ainda não participou poder, então, na próxima se candidatar, através justamente da prática e da mudança do aspecto da ressexologia. Então, linkado ao tema desse verbete, que é intermissivista potencial, eu vejo que o cumprimento de itens essenciais do nosso curso intermissivo está diretamente vinculado à reciclagem de itens que para nós não podem deixar passar batido, é extremamente essencial, é necessário para que a gente consiga, então, dar sequência no que nós estudamos no curso intermissivo, porque a gente efetivamente tenha um resultado aí enfático, satisfatório, diante do que nós mesmos planejamos para essa vida, né? Então, é, sem dúvida, uma das que a gente vê no verbete, eu também pesquisei bastante no léxico de ortopensatas, a consciência candidata ao curso intermissivo, ela tem que estar predisposta a fazer reciclagem, senão ela fôlego, porque isso que vai ser assim, bastante importante. Ela vai ter que mudar muita coisa, né? Estar disposta, aberta a fazer profundas reciclagens a partir dessa oportunidade do curso intermissivo e após, na ressoma, com todos os desafios que vão vir aí, onde as reciclagens aí vão ser mais profundas ainda, né? Mais alguma opinião? Não, só complementando, acho que já foi bem colocado, mas só lembrando, né, que, na minha opinião, a razão de existir do curso intermissivo é a reciclagem.
né? E o professor Valdo colocou muito isso em vários escritos dele, da questão da primeira mega recim, né? Que a gente faz com a entrada no curso intermissivo. Então, você vê que realmente é em cima do lance, exato, né? O primeiro item, né, da ensinologia, ele já vai no ponto. Tá muito bom. E a nossa colega de Conceição dos Ouros pede também que a gente possa linkar com essa ideia, né? Esse item do pensionologia com o cumprimento dos pré-requisitos essenciais. Então, talvez um pré-requisito essencial seja está na fatologia. Aqui não tem a linha aqui na transcrição da pergunta, mas com certeza estar predisposta a esse processo da reciclagem, né, da Ressex, talvez um dos pré-requisitos. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre esse link que a nossa amiga está nos desafiando aqui, o link, né, desse Holopensene, pessoal da Ressexologia, com o cumprimento dos pré-requisitos essenciais? Uma coisa que eu acho que chama a atenção, Eliana, é a questão mesmo da predisposição a esse curso intermissivo, que o professor Valdo permeia também aqui nesse verbete, e entra nesse aspecto da reciclagem que você está falando, mas eu vejo que, querendo ou não, é um ponto de saturação evolutivo, onde a consciência ela começa já a entender mais ou menos o que é o certo e o que é o errado, e de alguma maneira começa a ter valores íntimos pró-evolutivos, que isso vai dar na inteligência evolutiva e vai ser aprofundado e despertado no curso intermissivo. Então, os amparadores, com certeza, ali já vem que tem aquele relampejo de evolução dessa inteligência evolutiva, que até pode ser meio que arcaica, meio que ainda primária, instintiva, muitas vezes, mas que eles querem profissionalizar isso. O professor Valdo ele usava uma expressão daquela fruta que está de vez, né? Que está amadurecendo, está de vez para justamente saboreá-la, né? Para ela estar pronta praticamente, né? Então, naquela condição que os amparadores percebem que ela está de vez, ela é meio que convidada e provavelmente isso é antecedido pelo que a gente vê aqui do ponto pré-intermissão, que de ações que vão acontecendo na sua ficha evolutiva pessoal, a sua FEP, a favor dela, né? Ou seja, mostrando, olha, eu estou aqui percebendo que tem coisas maiores, eu posso ser mais assistencial, mesmo ainda de forma primária, então ele precisa entender processos para ser potencializado. Eu acho que o curso intermissivo ele nos deu essa alavancagem, né? Tudo aquilo que a gente às vezes fazia, e às vezes por um estado, a gente fazia por um grupo de pessoas, e era extremamente assistencial, a gente às vezes era limitado em algumas coisas, tinha alguns travões. Eu acho que o curso intermissivo ele foi trabalhar isso. Eu acho que é por aí, né? Interessante, na tecnologia ele usa essa expressão no último item, a paratécnica tarística de pegar no laço a consciência evolutivamente de vez, aquela que estava pronta, né? Aquelas que estaria mais pronta. Muito bom, então. Na parafatologia, página 6275, final da penúltima linha. Poderia aprofundar quanto à efetivação das potencialidades intermissivistas atrelada à autodecisão em aceitar o desafio evolutivo do CI. Então, a efetivação dessas potencialidades, né, intermissivistas atrelada à autodecisão em aceitar o desafio evolutivo do CI, do curso intermissivo. Miriam. Aqui ele fala em potencialidades, né? O que está em potencial ainda não está efetivado. É algo que terá que ser colocado, terá que ser aplicado, né? Sejam eles atributos, enfim, registrados na... Então, essa efetivação das potencialidades intermissivistas, ela tem a ver também com o abertismo, para que aquela consciência tenha um abertismo suficiente para se autodesafiar, fazer essas mega reciclagens nesse curso intermissivo. Se ela já tem a matéria-prima, que é esse elenco de atributos que configuram o potencial que ela tem para fazer essa mega reciclagem, para mudar o paradigma pessoal
em relação a si, à realidade ou para a realidade, tem a ver, então, com essa efetivação. Essa efetivação vai depender um pouco da ousadia, né? Daquela consciência que está como consciex, topar fazer um curso que ela sabe que tudo vai ser mexido. As suas crenças pessoais, o que ela acha que é o certo e o errado, a si mesmo, né? Então, é um mega desafio. O curso intermissivo é um mega desafio. Agora, realmente, ela está em potencial. A hora que ela aceita fazer o curso intermissivo, ela realmente efetiva aquela potencialidade. A partir daí, né? Um dos atributos é esse autodesafio e essa ousadia, né? No léxico de Ortopensatas, ele coloca aqui, independentemente na epígrafe curso emissivo, independentemente do potencial específico ou da competência, quem tem o saldo da ficha evolutiva pessoal melhor é convocado para o CI. Então, né, o processo da FEP conta muito. Ele também fala da questão dos trafores, né, que isso também é muito considerado na hora do convite para o curso emissivo. Tem uma pensada específica aqui. Muito bom. Eu acho, eu estava vendo aqui na questão que a Miriam falou, sim, reforçando ali que ele coloca a autodecisão e aceitar o desafio evolutivo, né, no curso intermissivo, do curso intermissivo. Para mim tem a ver também com a questão ali na quarta linha que ele coloca na patologia, que é uma coisa que o André tinha comentado, que é a predisposição consciencial às reciclagens. Sim. Talvez por isso que ele reforçou, ele colocou na pensinologia, né, a ressexologia como primeiro item, né? A meu ver, que esses pré-requisitos eles estão aqui na intrafiscalidade, né? A gente ressoma aqui e é exigido, né, essas reciclagens bem de raiz mesmo, intraconsciencial, né? Se a gente não levar em conta isso aí, ficar muito no superficial, como que a gente vai fazer participar, vai né? Perder a oportunidade, vai perder a oportunidade, né? E acontece muito, né? Há muitos intermissivistas que acabam deixando, né? Abrindo mão do processo. Há também quem desiste durante o curso emissivo, a gente tem, né, referência sobre isso, inclusive no Lex, que em outras falas. Há quem não consiga bancar, né, e ter o fôlego para esse desafio no próprio curso emissivo. E às vezes aqui durante o próprio processo na intrafisicalidade também, né? Para complementar que às vezes esses autoenfrentamentos eles vêm de uma forma meio brusca, né, e às vezes a pessoa fica pensando por que de tanto contrafluxos e coisas juntas, né? Mas se nós estamos aqui nesse momento, principalmente acho que a responsabilidade maior do intermissivista que está aqui na Cognópolis ou está aqui em Foz do Iguaçu vivendo, né, com todo esse aparato que a gente tem para predisposição às autorreciclagens, né? Então acho que é bem sério, né, a gente pensar sobre isso, né? Na fatologia, página 62. Oswaldo, quer complementar? Eu ia chover no molhado só um pouquinho. Pois não. Porque eu acho que essa palavra autodecisão ela é muito importante aqui. Porque pegar a laço não significa que a Consciex vai ser obrigada a fazer o curso intermissivo, né? Eu penso que ela tem um banho de loja para conseguir refletir, ela passa por um tratamento e ela está no ponto de fazer essa decisão, essa escolha. Existe o mérito, com algum mérito assistencial, do contrário, o convite não é possível ainda, né? E existe o potencial, existe o fôlego que ela apresenta para se reciclar, para começar essa empreitada. E aí vem o convite, né? Ó, vem cá, tá afim ou ainda não é isso, ou não tá afim? Então, assim, a responsabilidade é sempre da gente. Eu queria só chamar a atenção para isso. É sempre da própria consciência, né? Não é o evoluciólogo ou o amparador que está dizendo você tem que fazer um curso intermissivo. Não é isso, né? É assim, olha, você apresenta elementos que te habilitam a melhorar, a seguir adiante. Está afim ou não está afim? Né? Essa parte é que eu acho a mais legal, é que não há constrangimento nesse processo. E ele existe um convite e um esclarecimento acerca do que pode ser melhorado ali, né? Do que pode ser... E ele diz, é uma parte do verbete, que há quem decline o convite do curso intermissivo. Não duvido, não duvido.
Eu acho muito interessante essa colocação que o Oswaldo trouxe em relação a ser pego a laço e isso não ter as implicações, né, de uma obrigatoriedade. O que é que eu entendo com esse termo, ser pego a laço, é mais ou menos assim, a consciência, né, a consciência ou consciex, ela está vivendo em um holopensene. E aquilo é como se a gente entrasse em uma inércia que nem sempre é evolutiva. Às vezes, esse holopensene, ele ainda não permite essa ampliação de cognição ou lucidez. Então, ser pego a laço é ser temporariamente retirado desse holopensene, seja aí uma baratrosfera, se é a consciexis, ou se é a consim. O que a gente tem é assim, às vezes a pessoa viu, como muitos falam, viu um folder lá do IPC e foi para uma palestra. Chegou lá, na hora que teve as informações, sentiu naquele holopensene muita afinidade. A hora que fez um trabalho de energias, aí a pessoa ela extrapola, ou seja, ela realmente começa a ter uma conexão com um holopensene, uma estrutura diferente, mais saudável, e às vezes aquilo ali é como se fosse o clique, né? O estímulo. E aí sim, essa possibilidade de fazer algo diferente, né? Então, me parece que o pego a laço é como se fosse temporariamente retirado daquele holopensene usual, e daí, ampliando-se a lucidez, até certo ponto, há um convite, tendo a opção, aí sim. E a consciência pode, né, ter um pouco mais, talvez, um pouco mais lúcida, um pouco mais de elementos, ela pode talvez tomar uma decisão que mude, né, que seja ele diz, é um divisor de águas, é uma clivagem evolutiva o curso intermissivo. Nunca mais, né, aquela consciência vai ser a mesma, e aí começa todo mundo. Também dá para acrescentar na codigologia que o professor coloca como dois tipos de convites de acordo a como o estado da consciência, né, como ela está nessa hora, né, o momento dela, que o aceno à elaboração do código pessoal de cosmoética latente e a invitação à participação do código grupal de cosmoética. É o convite, né? A participação. Aí está esclarecido o que se falava antes, que nada é a força, não existe uma questão a força. Essa é uma expressão que eles usam. Na proposta evolutiva tem que partir primordialmente a intraconsciencialidade, mas sempre vai estar o amparo, o evoluciólogo também, né? Quando está vindo como a consciência vai podendo ela mostrar coisas a melhor, né? Que vai podendo elaborar coisas e tentando caminhar. Isso dá uma opção, né? Aos amparadores com as consciências mais lúcidas de promover esse convite, né? De dizer, bom, parece estar pronta, vamos né? Eu fiquei pensando na riqueza do próprio desafio. O desafio em si é desafiante, mas essa riqueza são dois padrões de desafio. Um desafio é a assunção da entrada no curso intermissivo, depois até a finalização e a conclusão. E um segundo desafio é aqui, na nossa realidade intrafísica, nós assumirmos o que nós aprendemos, que é a prática do curso intermissivo. Então, bancar isso envolve uma série de questões, uma série de detalhes que, por mais que a gente tenha mapeado na dimensão extrafísica, não é tão simples. São muitos detalhes que, às vezes, colocam a pessoa em desafios, ela com ela mesma, né? E aí, você vai bancar, não vai bancar? Como é que são as suas questões? Então, manter esse continuismo e constantemente se reciclar, que é o que a colega trouxe bem no início da tertúlia, eu acho que é um desafio. Todos nós aí temos condições, né? Ele fala na definição, não é, Fabiana, de próprios compromissos e deveres evolutivos, que implica a aceitação desse convite. Então, né, e deveres, a gente pensa em para-dever, em para-direito, compromissos e deveres, ou seja, há também, né, há compromissos e deveres que nós assinamos embaixo dessa carta de compromisso, né? E que seria a questão da proexis, claro, mas sempre com a característica
sempre com o traço assistencial dessa praxis e o compromisso com a própria conscienciologia. Ele fala isso durante o verbete. O compromisso de vir, divulgar, implantar e expandir, além das próprias reciclagens, o compromisso com essa fase da Reurbex, da urbanização, que é a implantação da conscienciologia no planeta também. Tem um elemento aqui na tributologia que eu achei muito interessante. Interessante, verdade. Porque não é só a aposta para frente. Claro que isso é fundamental para o convite, mas tem um elemento aqui que é a holomaturescência da autoparaperceptibilidade retrocognitiva. Então, eu penso que entra aí também o fôlego que a pessoa já tem de poder olhar para trás. A ficha evolutiva. O quanto ela já aguenta encarar os efeitos aí do próprio passado. O quanto já há de lucidez para isso. Eu também pensei nessa tributologia diferente, né? Que ele fala em para a percepção retrocognitiva. Pensei na Consim já ressomada, buscando esses elementos de uma retrocognição do próprio curso intermissivo, mas também talvez desse aspecto. O que vocês acham? Além do que o Oswaldo colocou, vocês têm alguma outra ideia sobre essa tributologia? Que ela é muito instigante mesmo, né? Por que ele trouxe essa... Eu achei super instigante quando eu li aqui. Falei, nossa, por que ele colocou aqui retrocognição, né? Mas eu penso também que é nessa linha da pessoa ter essa capacidade, essa competência, e que, na verdade, se falando em curso intermissivo, também tem a aposta aqui na questão de conseguir fazer a proexis, né? Que tem uma relação com isso também, com essa autoparaperceptibilidade retrocognitiva, né? E porque aí tem um link, né, ali com aquele crescendo, que também aquele crescendo é para fiquem espertos, né? O crescendo termina com intermissivista completista. Não é intermissivista. Não é pré-intermissivista, é intermissivista. Eu tenho uma acepção sobre essa ideia de retrocognitiva, que seria o seguinte: do ponto de vista do abrir mão, né, eu vejo que é um dos traços assim mais gritantes da pessoa que aceita o curso intermissivo, ele olhar a cosmoética a sério daqui para frente. Olhar a cosmoética, colocar em prática. Isso significa uma coisa muito simples e, às vezes, muito difícil de fazer para quem toma essa decisão. É deixar de fazer acumpliciamentos anticosmoéticos e deixar de fazer negocinhos e deixar de dourar a pílula, deixar de fazer, participar de negociatas também, ou seja, de trabalhar com guias cegos. E isso a gente pensa assim do ponto de vista que é o óbvio. Mas se nós fôssemos analisar, às vezes, dos ganhos secundários mais rápidos, né, o conforto mais rápido, muitas vezes essas situações, porque vamos pensar, nas outras retrovidas, quantos conchavos foram feitos? Quantas negociatas, quantos toma cá e dá cá, né? Tipo, leve e traz, nós fizemos. Então eu te ajudo, mas depois você me ajuda. Olha, agora é hora de eu fazer aquela cobrança do passado. Você não pediu uma coisa, agora você está me devendo. Você é obrigado a fazer uma ação que você não quer, mas você é obrigado, porque você está me devendo. Isso é papo de mega assediador. Agora, quando a gente tomou essa decisão do curso intermissivo, muitos optaram de não ser mais mega assediadores. E isso, para mim, é um salto evolutivo. Entende? Ou seja, é realmente a pessoa tomar aquela decisão do tipo, eu vou abrir mão do modus operandi do passado, que eu ganhei muito com isso, mas eu me enrolei muito com isso, e a partir de agora, para sempre, eu vou olhar a cosmoética como um norte, com um objetivo, uma meta a ser seguida e também alcançada. E isso eu vejo que é um dos maiores desafios. E quando não consegue abrir mão,
Não é, André? Aí acontece as mini-dissidências. Mesmo pessoa, né, mesmo a consciência intermissivista, e aquele processo do passado, ou aquele traço de temperamento, aquela situação, às vezes aparece novamente, vem como, né, até um tira-teima, e a pessoa, às vezes... porque o principal vaza, choque... como diz, né? Cada um deve ter um choque. A pessoa vai para a mini-dissidência. É que cada um tem um choque, né, que de alguma maneira vincou o processo curso intermissivo. Para mim, o maior choque que isso reverbera, por isso que eu até trabalhei com a extraterrestrologia, foi o fato de ver outros planetas mais avançados e eu perceber que eu não estou habilitado de estar neles. Esse foi o maior parafato. Choque de para-realidade. Exatamente, é um choque de falar assim, olha, você está lá brigando por uma realidade que ela é muito pequena. E que quando você vai abrir mão daquela situação e olhar uma amplitude mais alargada, ter uma cosmovisão e se permitir ser contagiado positivamente pela cosmovisão. Porque isso, tem muita gente que, quando mostra a cosmovisão, apavora. E a pessoa fala, não, eu não quero isso. Porque isso que significa que eu vou ter que abrir mão e tem muita coisa que eu estava fazendo errado há muito tempo. E isso, dentro do processo das retrocognições, não é uma coisa fácil de engolir. São as grandes reciclagens, entende? né? Então, eu vejo que isso é impactante dentro desses pontos de vista, de olhar para trás e falar, caraca, eu era assim mesmo. E agora eu tenho que ajudar aquelas pessoas que são desse jeito e estão nesse momento com uma oportunidade de viragem. Então, eu vejo que isso é realmente engolir, né, bicho espinhudo, de alguma maneira, dar um salto, né, perante o processo da inteligência evolutiva. Sabe que aqui tem dois... Eu ia comentar só que o que você falou está muito assim, a hora que a gente vê a tecnologia, a terceira linha de baixo para cima, ele fala o recurso extremo da técnica da cosmoética destrutiva. Aí, aqui ele está referindo à reversão das lavagens cerebrais eletronóticas. Mas, dentro da abordagem que você fez, revertendo esse processo multimilenar de autocorrupção, de ir pelo caminho mais fácil, usar compliciamentos. Então, esse posicionamento pela autocosmoética é que vai dar essa reverberação de fazer essa autodecisão, motivando as reciclagens. Então, é um contínuo que tem um start. Né? E, Eliana, eu também, com respeito ao que tem falado André, queria comentar, porque tem dois trinômios que falam muito sobre isso. Na 6277, o trinômio conhecimento, responsabilidade, exemplarismo. E penúltima linha, né? Penúltima linha, desculpa. E última linha. O entendimento do trinômio direito, dever, renúncia. Então, esses dois trinômios, justamente, colocam bem o que dentro falou, tem a ver muito com o que você falou, né? A explicação de como a gente vai reconhecendo coisas e precisa ir revertindo isso, porque já chega uma hora que precisa ela, isso é importante esclarecer. E, não é Eliana, ninguém que obriga ela, somente ela própria. Sim. Né? Vai. Eu gostaria de fazer um contraponto aqui com a tributologia no tratamento do autodiscernimento quanto à holomaturescência da autoperceptibilidade retrocognitiva com a definologia, onde que ele coloca a serem acordados durante as vivências do período pré-natalino extrafísico por intermédio da assistência direta do evoluciólogo do Grupo Karma, atuante na oportunidade e no holopensene da Comunex parapedagógica. Então, você já está sendo preparado para você vir nesse Grupo Karma, para você fazer essa assistência, e quanto mais você vai desenvolver a tua lucidez, o discernimento, você vai conseguir fazer com que você vai poder assistir, porque depois o momento é de cada um, mas isso reverbera muito no Grupo Karma quando você faz essa virada.
E eles sentem, porque assim, a primeira impressão é que você se afasta, que você não está mais pertencendo ao grupo. Depois você vai retornar lá naquele momento da assistência. Quando você fortalece, você está mais forte, você consegue, né, é um passo, é um vai e vem. Você dá uma recuadinha, mas para depois o que fazer assistência mais assertiva. Eu digo. Mas aqui ele fala do evoluciólogo do grupo Karma, daquele grupo extrafísico. Né? Mas então, para você estar aqui, você teve que ter a base para o lado de lá, para depois vir aqui, porque é uma continuidade. Nós estávamos comentando, Bernadette, você chegou, né, sobre essa questão dessa tributologia tão interessante, ele ter falado, né, de auto-paraperceptibilidade retrocognitiva. E ontem eu estava no léxico, olhando a temática, e olha que interessante, saber do passado é importante, mas desde que não cause autovitimização. Vejam essa ortopensata com a epígrafe autovitimização. Aproximadamente são 750 anos para a consciência que cometeu homicídio passar pela vitimização e se recompor no universo da interpretação grupocármica. Se a consciência estiver muito em si mesmada nesse assunto de homicídio, não será convidada para o curso emissivo, porque está evolutivamente verdolenga. Se a consciência está encasquetada, tem sempre algo por trás, podendo até ser alguma coisa ou situação similar ou relacionada com o retrohomicídio. Então, ou seja, ela pode saber... Em cima do lance, né? Ela pode saber do passado, mas desde que ela não fique, né, não vire, não se autovitimize ou fique com o processo da culpa, ou que ela consiga lidar com esse passado, entender que é isso, daqui para frente é isso que ela tem. E verdolenga, que expressão interessante, verdolenga é ótimo, né? Fui ver o que era. É aquilo que fica no meio do caminho. Então usa o exemplo da banana que não está nem verde, nem madura, está no meio do caminho. Então, ficou no meio do caminho, já não dá, né? O curso emissivo talvez não seja o momento ainda, ela não esteja pronta, né? Esteja verdolenga. Interessante. Essa expressão aqui, realmente, ela chama atenção, né? A auto-paraperceptibilidade retrocognitiva. Eu fiquei pensando que, além das nossas vidas, naturalmente, a gente associa diretamente com isso, a mais significativa auto-paraperceptibilidade retrocognitiva seria do próprio curso intermissivo, né? Do que nós estudamos. De uma certa forma, ela tem a sua retrocognição. Retro porque é para trás, né? Então, além das vidas, nós temos o que foi estudado, o que foi debatido durante o próprio curso intermissivo. Então, às vezes, aquele momento de projeção, onde a gente sai do corpo e lembra de alguma aula do curso intermissivo, eu entendo que também estaria vinculado com essa auto-paraperceptibilidade. Eu também pensei um pouco nas rememorações do próprio curso emissivo, das lições do curso intermissivo. Podemos ir em frente? Eu achei que a gente, quando pensa em retrovida, né, parece que há uma certa tendência a algo assim não tão qualificado. Mas na efeitologia, na penúltima linha, traz justamente o que é que levou essa consim ou consciex a ser convidada para o curso intermissivo, que são os efeitos da retrovida benemérita, pré-curso intermissivo. Então, essa própria holomaturescência, ela vai levar a poder fazer esse contraponto de algo que foi satisfatório, que realmente teve algum florescimento e que há potencial, como a Miriam tão bem trouxe antes, há um potencial de ir adiante, né? E aí eu gostaria de sugerir na politicologia para inserir a conscienciocracia, porque o primeiro item da politicologia é a meritocracia. E aí tem uma frase que fala assim: a democracia evolutiva oferecendo vagas ilimitadas para a ascensão na escala evolutiva das consciências. Quer dizer, isso eu achei o máximo. Não é como os nossos bancos escolares intrafísicos, que têm vagas limitadas. É ilimitado. E aí o que é que determina nesse processo da meritocracia? Mas é também a valorização das consciências. Então, eu queria sugerir, para depois vocês analisarem, a possibilidade de inserir também a conscienciocracia. Não sei como fica isso, professora Dulce, porque o autor já não, né? Quem decide se insere ou não é o autor, né? Limar, assim. E aí.
O Dulce, um parafax. Né? Não. Mas ok, mas a gente tem manda um WhatsApp para o Zé Peru. É o jeito. Ia ser interessante, né? Entendi. Não, legal, mas é muito, muito... porque a gente vê a meritocracia, essa abordagem, né? De destacar essa frase aqui, ficou realmente muito forte. Né? É nesse fluxo, então teve efeitos positivos, foi a consciência que por si só se autoqualificou para ser convidada. Tem uma ortopensata aqui, que eu acho também que está bem em cima do lance, na página 334. O que fez você participar do curso intermissivo foi a sua assistência interconsciencial em vida prévia. Ponto. Algum grau de interassistencialidade demarcou o saldo da sua FEP, dando capacidade para você ser convidado. Tal é a senha cosmoética de semelhante escolha evolutiva. Então, né, se você não tem alguma coisa de assistência, né, no seu passado... E é isso que você está falando, olhar isso. A página 334 é na epígrafe CI. O curso intermissivo tem essa ortopensata. Eliana, tem ortopensata. Está me lembrando aqui a vida crítica, que é aquela vida que a gente despontou, entendeu o caminho da evolução, despertou para a evolutividade, só que por algum motivo você crê foi e não foi. Então, essa vida crítica... é uma vida que tem importância de você fazer uma... na decisão de ser para você ser um intermissivista potencial, né? Essa vida crítica é a vida. Ok? Não estou dizendo que seja só ela, tá? Com certeza, mas a gente sabe que ela é crítica porque ela demarcou alguma coisa importante que você... tenha feito, né? Que destacou você, que as equipes extrafísicas olharam você de alguma forma botou a cabeça, né, Miriam? Botou a cabeça para fora e chamou a atenção, foi vista, né? Na exemplologia, pois não. A caída da ficha na consciência, né? Que produz todo essa melex, né? Isso. Aqui, o nosso teletertuliano de São Paulo está pedindo para a gente aprofundar a exemplologia. Veja que na exemplologia, ele traz uma questão bem interessante, porque ele repete bastante a definição, mas fica claro que ele está falando que é intermissivista potencial, tanto a Consciex como a Consim, porque pela definição apenas a gente pensaria só na Consciex, né? Porque fala, né, do Norpecino da Comunex, né? Mas enfim... ali ele deixa bem claro, né, que também a Consim, ela é uma candidata potencial a curso intermissivo. Talvez ao primeiro, dependendo da situação dela, e talvez ao segundo, como ela coloca, né? Como ele coloca a pergunta também na questionologia, se a pessoa deseja cursar, né, se ela não se admite intermissivista, se ela pretende cursar, né, um curso dessa natureza no próximo. Então, ela também é uma intermissivista potencial. Isso foi interessante, clareou bem. Acho que essa principal característica da exemplologia, mostrar, né, que tanto para a Consim como para a Consciex. Alguma outra opinião? Dulce, Oswaldo? Sim, só nessa linha aí, né, Eliana, do que você estava falando, é que na frase enfática e na própria questionologia, ele traz para a gente a problemática, né, a responsabilidade que tem a ver com algumas colocações, enfim, pelo menos tem um item que ele fala da interprisão, né, grupo kármica. Então, aqui na frase enfática e na questionologia, é bem essa questão da nossa responsabilidade com o assunto, né, de atender aos futuros intermissivistas. Interessante, que é justamente a próxima pergunta, né, que esse nosso colega fazia sobre a frase enfática. Então, você já antecipou aqui. Eu só tenho uma dúvida em relação à exemplologia, que eu queria que os colegas me ajudassem a refletir aqui. Se eu lembro bem, pelo conforto da enciclopédia, normalmente a exemplologia ela é um crescendo, né? Você amplia, faz a primeira, e a segunda seria a ampliação da primeira. Mas, nesse caso, não seria invertido? Não seria primeiro o intermissivista potencial extrafísico e depois o intrafísico?
O que você acha, Rosa? Especialistas. Nosso momento aqui é um dos tempos, eu não sei se é o terceiro tempo evolutivo ou o quarto tempo evolutivo, que é isso, é a gente preparar as pessoas aqui para ir, não é, Dulce? Eu acho que é o terceiro ou quarto tempo evolutivo. É um desses tempos aí. Eu acho que pega a gente nesse momento, é o que a Dulce falou da responsabilização da gente com relação a isso. Puxando para nós eu primeiro acho que é e depois por isso, sabe, que eu segundo. pensei assim. Terceiro tempo dos cursos intermissivos. Terceiro tempo, é o terceiro tempo, né? Eu até destaquei isso, eu trouxe isso aqui. É o tempo distributivo, trabalho horizontal, em patamar posterior, tarefa de esclarecimento da intrafisicalidade para os CIs através dos intermissivistas. Entendeu? Aí eu acho que é por isso que ele coloca primeiro, não sei se é por isso não, tá, Fabiana? Eu estou levantando uma hipótese aqui. Sim. Mas, assim, a importância de chamar a atenção para a gente, da responsabilidade da gente. Porque está na hora, agora, entendeu? Já passou do tempo. Já passou do tempo, está passando. Não passou ainda, está em tempo ainda. Né? Mais alguma opinião sobre a exemplologia? Tem uma questão, acho que bem relevante, é que a gente começa a perceber que, devido aos cursos da própria CCCI, né, como um todo, esses cursos de entrada, tem muita gente que aparece que não fez curso intermissivo, mas que tem afinidade às informações e está de vez para, de alguma maneira, se preparar para um curso intermissivo. E já tiveram casos que o professor Valdo comentou, até de participar da diretoria do IPC na altura, e falou assim, olha, que essa pessoa não fez curso intermissivo, mas está aqui na diretoria, por quê? Porque entendeu, está estudando e ele está se preparando para o próximo curso intermissivo. Então, isso ele já tinha alertado que iam começar a aparecer pessoas, é lógico, que estavam no nosso rabo de saia, né, do nosso grupo Karma, e que, de fato, a gente está evocando esse povo. Está evocando agora no intrafísico e vai evocar depois no extrafísico também. Então, são os dois candidatos aí, né, o intrafísico e o extrafísico. Duas categorias de intermissivistas potenciais, né? Ok. Na tecnologia, página 6276, primeira linha, poderiam abordar mais sobre a técnica do mega-reverificacionismo? Eu sabia que ia fazer essa pergunta. Eu procurei bastante aí. Vamos ver. Alguma ideia? Tem o verbete mega-reverificaciologia, né? O que ele define aqui, do professor Valdo Vieira? A mega-reverificaciologia é a ciência aplicada aos estudos, conhecimentos específicos, sistemáticos, técnicos, teáticos ou pesquisas da qualidade, condição ou caráter da reverificação racional, permanente, como hábito profissional de todos os detalhes dos procedimentos pesquisísticos por parte da consciência lúcida pesquisadora. Se a gente for pensar isso, então, em relação a esse tema aqui, como técnica, né? Então, se a gente for pensar aqui, o intermissivista, né, também tem que usar essa técnica no momento em que ele vai fazer a reverificação racional permanente como hábito, né, de todos os detalhes, os procedimentos, enfim, do próprio processo da proexis, né? Eu acho que a gente pode... Eu fiz essa ligação meio direta, talvez um pouco óbvia, talvez vocês possam, né, ampliar, aprofundar um pouco mais, né? Essa é o verbete mega-reverificaciologia, tá? Do professor Valdo Vieira também. Que mais, gente? Eu acho que tem a ver também com o princípio da descrença, sabe? Você, então, por exemplo, você vê uma Nelverpon, alguma coisa assim, e aí você vai fazer uma reverificação daquilo para você. É uma mega, porque é um assunto de ponta, você vai reverificar aquilo. Alguém já verificou aquilo, e você vai reverificar. Ou também, você tem um experimento. É claro que você não tem a repetibilidade, mas você tem que, de alguma maneira, por algum processo, se certificar daquilo, né? Se ocorre mesmo, o que foi aquilo. Para mim é isso, você racionalmente... Também esse aspecto. Checando a sua... Porque ele traz o princípio da descrença também, bem logo no começo da principiologia, ele também traz o princípio da descrença. Que, aliás, né, alguém falou anteriormente sobre a questão das senhas, né, que a gente mesmo, enfim, tem para lembrar ou para acessar a conscienciologia,
Para mim, a gente comentava esses dias num grupo aqui de colegas, para mim foi o princípio da descrença. Quando eu vi aquele princípio da descrença no primeiro curso de Conscienciologia, lá em 1988, né, me assim, nossa, que coisa interessante, importante. Eu sempre pensei isso também, que a gente não tem, né, que ir no bico, puxar aqui é um local onde eu vou poder pensar, onde eu vou poder questionar, onde eu não preciso aceitar as coisas, não vou ser doutrinada como muitas e outras linhas do conhecimento que vêm como doutrinação, já que isso a gente já fez muito, né? Então isso foi assim o meu gancho, e provavelmente alguma coisa que marcou muito no curso Temicível. Para outra pessoa foi a projeção consciente, ela colocou isso, para outra foi, enfim, né, as várias senhas, né, do curso Temicível. Mas, Eliana, em relação a essa técnica, na segunda linha, tem uma técnica que também eu acho que é correlata, a técnica da estatística aplicada aos autodesempenhos. Certo. Porque, na verdade, essa reverificação é autorreverificação, né? Uhum. E essa estatística é a autoestatística aplicada, que o professor Valdo fazia muito, aquelas autopontuações, né? Por exemplo, né, durante um ano, quantos artigos, quantas linhas escritas, quantas páginas, quantos livros, enfim, quantos erros, quantos acertos, quantas reciclagens. Na verdade, quantos a natureza máximos da estatística a gente estabelece, né? Mas o hábito dessa reverificação é quase como um autoestímulo extremamente positivo para a gente seguir adiante aí nessa escala. Porque a tendência humana, não sei se dá para generalizar, mas é ficar atenta sempre aos erros. O que fiz de errado, trafar, o que precisa mudar, etc. e tal. Mas o que nos dá escopo e força para poder reciclar o trafar são os trafores. Então, essa autorreverificação estatística, ela, enquanto hábito, ela é extremamente evolutiva. Por exemplo, numa obra, né? O levantamento estatístico da obra. E a gente sabe que cada obra é o autor se expõe. Aí ele se expõe no que ele tem de melhor, ou o que tem de pior. Mas, de igual maneira, esse levantamento estatístico vai mostrar as suas ideias, né? Ele faz um mapeamento das suas ideias, e no mapeamento das suas ideias tem um mapeamento das suas verpons, os seus trafores estão ali, seus trafares estão ali. Então, esse hábito dessa mega reverificação, ele é fundamental, e o professor Valdo foi foi exemplarista nesse sentido. Ele tem várias técnicas de autoestatística nos seus tratados, vale a pena pesquisar e aplicar. Eu só queria trazer uma ideia para a gente refletir também, que eu puxar até, foi o Losch que trouxe, eu acho interessante reprisar aqui. Em uma das tertúlias que ele mediou, ele falou assim, a conscienciologia, qual é a diferença básica? No nosso trabalho, no dia a dia, às 6 horas, você fecha a porta, né? Você vai para casa e está tudo certo, encerrou o trabalho. A conscienciologia é o tempo inteiro, o dia inteiro, a cada minuto, a cada segundo. Então, quando a gente conecta com lucidez, com extrafísica, com parapsiquismo, a gente está o tempo todo aplicando a ciência, a conscienciologia e todos os nossos achados e aprendizados. Então, faz um sentido enorme a necessidade da gente verificar os nossos desempenhos constantemente, né? Só para contribuir nesse sentido. Eu lembrei de uma ortopensata, que eu até coloquei num verbete. Não vou garantir que as palavras sejam essas exatamente, mas eu acho que eu lembro bem da ideia e que está dentro dessa reverificação constante, né, que é o seguinte, a sua vida está estagnada se no último ano você não mudou de opinião em pelo menos 5 temas, ou 5 assuntos. Mais ou menos, e não são essas as palavras. Tá próximo, mas dá uma boa medida, né? Porque se essa verificação ela não se dá, a estagnação ela está patente, né? Ela está presente. Essa ortopensata ela é bem interessante. Muito bem. Alguém mais? Vamos, então, atendendo mais os nossos teletertulianos aqui, que estão nos dando a matéria-prima que tem para a gente ir debatendo.
Nosso amigo de Curitiba, um tertuliano mega assíduo, né? A gente usando aqui o prefixo mega também. Na Estrangeirismologia, página 6275, final da primeira linha. O que pode ser considerado esse teste da autovivência propiciador da entrada ou não no futuro curso intermissivo? Esse teste é genérico ou varia conforme a consciência com potencial para cursar um CI? Qual seria? É vestibular? É para-vestibular? O que é esse para-ENEM? O que seria esse teste aqui da autovivência propiciador da entrada ou não no futuro curso intermissivo? Está lá na Estrangeirismologia. Qual é a ideia de vocês? Dá para ir na linha do que o Chataloff tinha trazido, enquanto, assim, ter uma noção do que a gente já realizou, né, do que essa consciência já realizou, sendo consim ou consciex, e aí sim o acid test seria esse posicionamento perante a mudança, levando a cosmoética das autovivências. Então, deixa de ser teórico, deixa de ser realmente apenas cognitivo e passa a ser experimental. Por isso que é vivência, é a experimentação. Então, o acid test seria colocar na prática essa oportunidade que está tendo diante de um curso intermissivo. Inclusive, eu penso assim que os conhecimentos, as informações que foram passadas no curso intermissivo foram trazendo muitos impactos para a gente, que é como, assim, quantas ações ou condutas que vinham sendo levadas a cabo por muitas vidas. Por exemplo, algo bem simples e corriqueiro, que é você proteger os seus familiares, ou você depois expande para proteger o seu clã. E para isso, estaria fazendo o quê? Guerras e brigas com outros clãs. Então, mas só que você tinha uma ideia arraigada de que a sua obrigação seria proteger os seus. E a hora que a gente vai para um curso intermissivo e vê o quanto isso se torna deslocado, eu acho que deve dar um impacto muito grande em várias consciências que vinham tendo isso, achando que estavam fazendo algo adequado. E aí percebe a inadequação e a falta de universalismo básica, que é você excluir os outros em detrimento apenas dos seus, e aí esses seus fica muito pequeno, né? E o teste, então, nessa sua linha, o teste seria ressomado, isso se apresenta novamente, de alguma forma, e aí você, né, vai agir completamente diferente. Você vai tentar sair desse processo da defesa do seu gueto, do seu clã, e vai ter uma visão muito mais, né? Uma mediação, porque é na vivência, então é na experimentação. Aí vai ser o teste, se você vai realmente, né, praticar. Tem outro pensar, até eu não copiei aqui, que é a verbação que vai mostrar se realmente você, né, aprendeu alguma coisa no curso intermissivo. Mas o choque, eu acho, né, ideia minha, que é anterior à informação do curso intermissivo. Acho que a caída da ficha quando a consciência está atuando e está vendo que os efeitos são negativos disso que ela achava que estava bem. Eu penso que, lógico, no curso intermissivo isso se acrescenta, se esclarece, se considera de um jeito bem mais organizado para a consciência ter mais clareza ainda, mas a vivência da consciência de que está errado o que ela está fazendo, eu acho que esse é o grande choque. Ela com ela mesma, e penso que por isso acontece a vida crítica. É uma opinião. Mas também a gente não poderia pensar que o próprio curso intermissivo é o acid test, porque ir até o fim dele, exatamente, né? Porque uma coisa é a pessoa se inscrever, assumir que tem potencial e colocar, então, fazer a decantação desse potencial, a precipitação desse potencial. Na hora que você tem que chegar até o fim desse curso, com todos os estímulos de reciclagem, realmente é um teste tanto, né? Uma proex futura que às vezes não é bem aquele mar de rosas também que
você gostaria, né? Se manter enquanto aluna do curso intermissivo é bem ousado para determinadas consciências, tendo em vista a própria FEP, né? Então, eu acho que não é só a inscrição, é a manutenção e depois a formatura deste curso. Tudo isso aí envolve, né? Prática. É um teste tanto. Eu tenho assim uma suposição que a formatura, de fato, é a dessoma da vida posterior ao curso intermissivo. Aí você vai ver se foi completista ou não, e vai ver se você cumpriu e seguiu o teu curso intermissivo. Porque a coisa brava é aqui. É você chegar e ter noção do que aquilo é certo e errado e praticar, né? E uma das coisas que me chama muita atenção é na efeitologia, na página 6276, que é na terceira linha. Ele fala ali, não, na quarta linha, ele fala dos efeitos dos surtos regressivos no esvaziamento da própria candidatura ao CI. Então, são duas coisas que eu vejo assim mais preocupantes. É justamente o que está esvaziando a candidatura e o que, de alguma maneira, está fazendo com que essa vida humana não está sendo adequada àquele curso intermissivo. Então, esses dois parâmetros, né? E isso é muito, muito chato, né? Se a gente pegar e falar o seguinte, o que fez o cara esvaziar? O que fez, né? Qual foi o trafar milenar que sobrepairou, né? Então, eu acho que é por aí, tem que se estudar bastante sobre esse assunto. Interessante que a próxima pergunta vem bem nessa linha, André. Na estrangeirismologia, né, terceira linha, uma vez perdido o timing de autoinclusão na Proexis, não existem mais novas chances de entrada? Tem, né? Tem novas chances, sim. Olha, é bem por aí, né? Temos aí os retomadores de Proexis, temos sim, né? Qualquer momento é tempo aí de retomar. Aí aparecem as vagas ilimitadas, né? Que fala aí na politicologia. Sim. Ilimitadas para a escala evolutiva das consciências. E só queria acrescentar, de acordo com o que estavam falando antes, Chatalov, na ciclologia, que o primeiro item, e também Fabiana tinha falado a respeito, está o ciclo cursar, cumprir. Eu só queria, direto no ponto. Eu queria só falar um pouco dessa perda de oportunidade, né, que talvez isso faz com que nós, com relação ao nosso grupo evolutivo, se mantenha num ritmo, acompanhando esse ritmo da própria Reubex, da própria reurbanização, que é a necessidade que a gente, pelo menos que eu vejo dentro de mim, de se manter em nível ao grupo evolutivo que nós estamos inseridos. Então, por exemplo, eu vejo assim, dentro da minha consciência, que eu quero não perder esse time dessas companhias que eu tenho nessa vida humana. Por exemplo, pós-curso intermissivo, que você reencontra pessoas que fizeram curso intermissivo contigo e você vê que começaram a fazer ali a Max Proex pela primeira vez, às vezes, né, de sempre começou a se mexer com a Max Proex. E você não quer perder essa oportunidade de continuar com esse grupo em Max Proex futuras, ou seja, não quer perder o bonde, né? Então, esse vazio que esse colega está trazendo na pergunta, entra um pouco nisso, porque se você não seguir o seu passo, não manter o passo apertado para acompanhar o grupo, você pode ficar para trás. Quer dizer, não vai deixar de evoluir, mas dá um efeito moral, assim, um efeito intraconsciencial, do tipo, poxa, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter arregaçado mais as mangas, poderia ter suado um pouco mais, entende? Então, quer dizer, essa questão de manter o ritmo do grupo, e a gente vê que o ritmo das pessoas que estão de ponta do nosso grupo evolutivo, eles têm ritmos muito bons. Se a gente for pensar no ritmo do professor Valdo, ele era o norteador do nosso ritmo, né? Ou seja, quando ele coloca que ele fez 2.000 verbetes, mais de 2.000, ele impôs um ritmo para nós. E até lá, justamente nas pensatas, ele coloca que um verbetógrafo experiente, ele seria a partir de 2.000 verbetes. Então, se a gente for pensar nos ritmos, nós temos métricas de ritmos, né? Até mesmo a OFIEX seria um ritmo evolutivo e assim vai, né? Então eu vejo que isso ele cria um efeito assim para nós mesmos, né? Que a gente quer buscar manter relação e estar de alguma maneira movendo essa roda e não ser movido por essa roda. Acho que é por aí.
questão do timing, né, que ele fala aqui, no timing de autoinclusão nessa Maxi Proexis, né? Mais alguma ideia aqui sobre esse item? Interessante, né? Em que momento a gente debatia essa sensação que muitas vezes as pessoas têm, que elas estão no grupo errado, na família errada, que ninguém as compreende, né? Assim, um pouco síndrome estrangeiro, e daqui a pouco alguém disse assim para ela, mas será que, não sei se foi o professor Valdo, eu não lembro exatamente, mas será que eles que estão atrasados ou você que é o repetente? Que é exatamente quem perdeu, né? Então, talvez... E tem um autopensado nesse sentido que talvez a maior causa da MELEC seja você ter, né? Claro, tudo que você não fez, mas o grupo que você perdeu. Esse grupo que foi, e você vai ter que ficar com os novatos que estão chegando. Claro, ajudando, aprendendo também, mas o grupo andou e você está repetente. Duro, né? Deve ser duro. Não lembro, devo ter passado muito Ontem por nós isso, tivemos um exemplo de mega reciclagem, né, ou pelo menos de mega foco, com a apresentação do verbete do professor Valdo, né, a consciência caleidoscópica. Foi um show de bola em termos de efeito de mega ressex bem à frente, né? Então, para a gente, como é que ele falava? Ver o galo cantar lá na frente, né? Eu achei excelente o verbete de ontem para isso. Muito bom, né? Que bom, né? Tem sido... Efeitologia, antepenúltima linha, página 6276, né? Quais são alguns dos prováveis efeitos do saldo da FEP na holobiografia que propiciaram que cursássemos o curso intermissivo recente? Ou seja, aí a gente pode até pensar um pouco na gente mesmo, né? O que na nossa holobiografia contou na nossa FEP que nós tivemos aí acesso a esse convite, né? Vocês já fizeram essa pesquisa, pessoal? Já pensaram sobre isso? A linha da assistência, ou mais ou menos, tem alguma ideia? A minha assim, percepção da questão da meritocracia, que o professor Valdo falava muito, que isso aí leva a pessoa, né, ao curso intermissivo. Que eu tive uma casuística, né, que eu pessoal assim com ele comentou para mim, assim, perguntou o que você acha que pode ter sido, assim, ele fez essa pergunta em cima do lance, né, sobre uns fatos aí. E daí tu já pensou sobre a questão da meritocracia, que pode ter sido isso? Que tu teve essa oportunidade, assim, aquelas pessoas que são muito rápidas, às vezes, né? Então, são incluídas em determinados grupos aqui na intrafiscalidade para fazer essa reversão, essa recomposição, assim, de uma forma rápida, no sentido de inclusão no seu grupo que ela perdeu, mas ela retorna ao grupo. No seu grupo, num outro, digamos, outro tempo, mas ainda há tempo de fazer toda essa recomposição. Então, eu achei interessante que ele realçou bem a questão do mérito. Né? Do mérito. E o mérito advindo de alguma ação assistencial. Isso que ele falou. De alguma tarefa de uma feita, ação assistencial que a consciência fez, embora ela não tenha, né, essa lembrança, né, hoje aqui na intrafiscalidade, mas se ela fizer uma autopesquisa das suas vidas passadas, aí que ele comentou, né, ela poderá ter assim uma ideia, assim uma forma para que venha onde ela possa achar que alguma coisa mesmo existiu por ali. E eu peguei um pouquinho desse gancho do que ele me falou, né, e fui realmente rever algumas coisas. Não me aprofundei ainda na autopesquisa, acho que para mim nesse momento ainda não é o adequado, mas eu tive uma percepção disso, que realmente tem um cunho ali, tem uma raiz que pode ter sido essa questão da meritocracia. Eliana, estou refletindo aqui, não tem resposta, né? Que assim, já deve ter muitas outras vidas que a gente fez assistência também. E o que será que a gente fez diferente nessa vida crítica, em termos de assistência, que mudou, né, o nosso status, né, para candidato a intermissivista? Porque tem um monte de gente que faz assistência, porém não foi intermissivista. Aí eu não sei que ideia que a gente pode tirar disso, né? Aí a ideia que me veio assim é talvez abrir mão da vitimização, porque a gente ficava se revezando, né, no papel algoz-vítima, né, algoz-vítima e tal. Aí você faz assistência só para o seu grupo, quer dizer, você fazia assistência, às vezes você que era prejudicado. Então, será que nessa vida crítica a gente não resolveu abrir mão de todo, ou pelo menos parte, né? Ou pelo menos se propôs abrir mão de cobrar, de ficar em posição de vítima e de cobrar, né, o retorno daqueles males que você sofreu,
dos seus algozes, porque senão você fica sendo algoz do outro que te vitimizou na outra vida e fica naquele troca-troca de papéis ali, né? Então, eu acho que essa posição de deixar de ser vítima e passar a ser um assistente inegóico, né? Aquele que não espera em troca nada, né? Talvez seja uma postura diferente de assistência, porque assistência um monte de gente faz. E a gente já deve ter feito também. Tacom e tudo, até TARES também pode ter feito, mas eu acho que alguma coisa diferente a gente fez. Não sei se você tem alguma ideia, se alguém tem alguma ideia diferente. Que já demonstra, além da assistência, uma reciclagem, né? Uma mudança de abrir mão intraconsciencial, abrir mão de cobrar. De cobrar ou de ter direito, ou de retribuir na mesma moeda, enfim, né? Aquele processo complicado de quebrar esse círculo vicioso do algoz, vítima, memória. E isso é uma mega decisão, porque tem uma parte aqui que fala da qualquer momento do princípio, né? Principiologia, na página 6276, lá na penúltima linha, né? Antepenúltima, lá no finalzinho. O princípio de qualquer momento ser propício à mega decisão evolutiva. Aí eu acho que uma dessas mega decisões é essa de abrir mão de ter o direito de retribuir o mal que lhe foi feito, né? Então você abre mão, aí você corta aquele vínculo negativo, né? Aquela interprisão, falei, não, eu não quero mais continuar nesse ciclo, né? De vitimização e algoz, tudo que passou para trás para mim eu não vou cobrar mais, vou fazer assistência, inclusive para o meu algoz. Aí talvez isso seja a virada, né? Fazer assistência para quem te prejudicou. É uma ideia. Nesse viés, a relação das relações grupo kármicas, né, que você está trazendo. E eu já tinha me chamado a atenção na fatologia, a quarta linha, que é a amortização de dívidas grupo kármicas. Então, de algum modo, também, eu acho que tem consciências que têm relação conosco e por algum motivo elas se sentiram, por algum motivo que daí vem, como você trouxe da meritocracia ou das realizações assistenciais, fez com que elas também tivessem esse olhar para conosco. E aí nós também temos a oportunidade de iniciar esse ciclo mais lúcido, de amortizar o processo das dívidas grupo kármicas. E isso está no contexto também da teoria, que é a segunda, que é a autoconscientização quanto à teoria da interprisão grupo kármica. Então, de algum modo, essa visão de para-dever, né, de compromissos, de sair desse abrir mão de só ver a si próprio, só os seus interesses. Eu acho que tem alguma coisa nesse contexto que possa também contribuir. Eu me lembro que tem um verbete que é amortização evolutiva e também outro restauração evolutiva, o verbete? Restauração evolutiva também, né? Por essa linha, né? Princípio da restauração evolutiva, né? Solange. Não, eu só queria... porque assim, eu não sei se eu me perdi, mas são os efeitos de quem já fez o curso intermissivo, né? Porque eu fiquei pensando, do que você falou, a gente está vendo o verbete aqui, intermissivista potencial. Então, vamos trazer para esse caso aqui. A impressão que me dá, eu não tenho nenhuma retrocognição disso, mas assim, pelo que eu assisti do professor Valdo, né, a primeira aula do curso intermissivo, a basicona, a básica mesmo, é botar todo mundo junto numa sala, antes de ter aula mesmo. Isso está gravado em alguma tertúlia que eu vi agora há pouco tempo. Então, assim, e aí cada um falava das suas experiências para o outro aprender com ele. Não era uma consim-cobaia, assim, de ficar perguntando, assim. A pessoa falava para o erro de um ajudar o outro, o acerto de um acertar o outro. A impressão que me dá é que essa coisa que você falou, né, do princípio da abnegação, abrir mão, não sei o quê, a gente aprendeu nesse curso intermissivo, entendeu? Então, eu acho que isso é uma cláusula assim, muito grande para o intermissivista potencial. A sensação que eu tenho, né? E ainda a gente veio aqui, juntou todo mundo, né, anti-diáspora, para a gente acertar ainda as arestas, enfim. Então, assim, eu acho que a gente começou a atinar
para isso nesse curso intermissivo, entendeu? O que abriu foi aquela assistência que você falou, que a gente fazia, assim, assistência TACOM, tinha, né? Algumas pessoas já se dedicavam para psiquismo, independente de ser um parapsiquismo evolutivo, entendeu? Aquele movimento das pizzas, aquele movimento dos xamãs, assim, a gente já foi um pouco disso tudo, ou talvez nem todo mundo tenha sido isso, mas tenha sido, né, uma outra coisa, aquele trabalho de você garantir pagar, por exemplo, estudo para uns, como é que mecenato, entendeu? É tudo querendo alguma coisa em troca, mas já mostra atenção ao outro. A minha impressão é essa, tá? Mas eu estou me referindo ao intermissivista potencial. E eu concordo com tudo que ela falou para o reflexo nosso aqui. Nós viemos para isso, entendeu? Vamos ver aqui uma questão de Portugal. Na polinomiologia, ela pergunta: poderiam ampliar sobre o autocredenciamento ao intermissivismo fundamentado no conjunto de acertos pessoais no polinômio casuística, paracasuística, fatuística e parafatuística? Então, está lá na polinomiologia, está na página 6277. Então, está ali, é o último item, um item grande, o autocredenciamento ao intermissivismo, fundamentado no conjunto de acertos pessoais, no polinômio casuística, paracasuística, fatuística, parafatuística. Que ideia vocês têm sobre isso? Quem dá mais, quem se habilita? A ideia que me vem é a análise da FEP. Né? A análise da FEP é a partir, vamos supor, já que é um autocredenciamento, é analisado, então, os casos, né? Os paracasos, o efeito, né? Extrafísico da casuística, e dentro do caso, o fato. Realmente fato, não é a versão, é o fato. É o fato. Então, analisando os fatos e parafatos, eu acho que eles fazem também análise e síntese para saber se aquele indivíduo tem um percentual satisfatório para se voluntariar, né, se autocredenciar ao curso intermissivo. No primeiro momento, é a análise de FEP. Que é o conjunto de fatuísticas e paracasuísticas e parafatuísticas melhores, né, mais acertadas, mais assistenciais. Na Conscius, a gente tem o que a gente estabeleceu assim, com uma diferença de casuística e fatuística, justamente quando a gente está trabalhando no Recim 2 ou no Recim 1, na hora que você está preenchendo o conscienciograma. Então, o que você vai trazer? Você vai trazer o que a gente viu como a sua vivência. Então, é a sua casuística pessoal. Então, a casuística envolveria essa vivência. E aí sim, como você disse, né, tem os fatos, que são independentes. Ele está ali, é um fato. Como você trabalhou, o que você fez, qual a reação que você teve, enfim, são outras decorrências. Mas em termos só de conceituais, a gente está trabalhando a partir dessa linha, lá na Conscius. Eu vejo um aspecto, né, que a gente pode explorar, são aqueles contextos impactantes em que a gente vê uma figura que entra fisicamente. A gente tem uma multidão que aplaude, que acha que aquela pessoa é o máximo, etc. E chegou no extrafísico, às vezes aquela outra pessoa mais simples, mais modesta, está evolutivamente superior àquela que era aplaudida, que era, né, tipo, laureada, e assim vai. E a gente vê justamente que essa história, né, que muitas vezes algo que a gente vê no intrafísico não é realmente a verdadeira história. Qual que é a intenção daquela pessoa? Por que ela fez tal fato? Né? Por que ela fez determinada ação? Então você começa a ver que quando a gente está olhando essa relação desse trinômio, a gente verifica que os amparadores e o extrafísico estão vendo e presenciando as ações. Então existe aquela ação e reação. E do ponto de vista do cosmos, não dá para esconder uma ação mal intencionada, uma boa ação mal intencionada e vice-versa.
Então, eu acho que olhando os fatos e os parafatos, ele está falando, olha, a verdade existe. Independente que você queira ou não, existe o fato e o parafato. Eu acho que uma das coisas sérias que as pessoas... Acho que o princípio filosófico inicial é esse. É da gente avaliar o seguinte, independente da tua verdade ou da verdade de quem está olhando, existe uma verdade relativa de ponta, um fato e um parafato. Eu acho que começa por aí. A ideia de... E ele até coloca em alguma parte contra fatos e parafatos, não há argumentos e para-argumentos, né? Ele coloca aqui. E nessa linha da Luimara, interessante também, nós estamos aqui fazendo conjecturas, né? Tentando pensar sobre, né, por que a inclusão desse item, a ideia do professor Valdo. Enfim, pode talvez ser completamente outra. Mas é interessante essa ideia, Luimara, de que no processo da reciclagem, no processo evolutivo, você vai começando a sair da reatividade dentro daquela ideia. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com o que fizeram com você. Então, acho que é isso que vai mostrando, né, essas reciclagens, essa mudança, que lhe dá, então, esse autocredenciamento ao intermissivismo, né, fundamentado nesse conjunto de acertos pessoais, aí nesse polinômio. Mas é um item que realmente a gente não, né, no primeiro momento não fica muito evidente. Teve um caso que o próprio professor Valdo ele comentou, que disse que tinha lá um sobrinho em que morreu, né, tentando salvar o tio, né, o pessoal viu ele entrando, que a casa do tio estava em chamas, ele tinha saído, ele tinha conseguido escapar do fogo, depois ele voltou para tentar ajudar alguma coisa e morreu ali na segunda tentativa, na segunda entrada, sabendo que o tio estava lá dentro, uma coisa assim. E aí a verdade daquela situação, o que era? Era que o sobrinho, ele era o herdeiro do tio, ele botou fogo na casa e saiu. E aí estava tudo pegando fogo. Só que ele lembrou depois que, na verdade, o testamento também estava lá dentro, falando que ele era o herdeiro. Aí ele voltou para tentar pegar. E aí morreu na segunda entrada na casa. Não conheço essa história. Então, aí isso mostra que, tipo, o fato e o parafato, o que as pessoas viam? E a cidade, nossa, coitado daquele sobrinho, ele é tão assim interessado, né, no tio. É isso. Ele. Eu não sei porquê, mas esse exemplo ele tinha me vindo. A hora que você trouxe a explicação, me veio o exemplo e agora você verbalizou. Então, alguma coisa me parece que pode existir aí, né? E agora você está falando desse... Não, o que eu me lembro é que a projeção que o professor Valdo teve foi com o sobrinho. Com o sobrinho. Que eu me lembro. Eu não conhecia essa história. Então... Eu só queria chamar a atenção de um ciclo, na linha do que a Terezinha comentou antes. Na ciclologia, é o 4º ciclo. É o ciclo chamado inicial, chamado final. Está muito interessante esse ciclo. Olha, Fabiana, você já continua bem em cima do lance, e a próxima pergunta, ela perde um cotejo entre o ciclo cursar, cumprir, e exatamente a relevância acronêmica no ciclo chamado inicial, chamado final. Então, segue em frente. Vamos continuar. Tá dentro tentando refletir um pouco mais, né, aprofundar essa questão que ele trouxe, bem pontual, né, de ciclo inicial, chamado inicial e chamado final. Eu lembro dele comentando dos retardatários, né, o pessoal, olha, alguns de vocês aí são retardatários, né, quase perderam o trem, ficaram ali no final. Na última. Eu lembrei, não sei por que eu fiz a associação, mas eu lembrei das últimas aulas do curso SCP-1, do IPC, onde os professores e monitores comentavam, bom, se a gente não consegue envolver aí, se comprometer com 100% de reciclagem, vamos pelo menos pegar uma porcentagem disso, né? Então, eu acho que é nessa linha, quer dizer, o inicial e o final. Eu entendi diferente. Eu entendi que não tem início, não tem fim. O que a causa é o início. Aí o efeito... vamos chamar, é o fim, mas o efeito já é a causa de outro fim, de outro efeito. Entendi. E vai consequentemente, porque é chamado inicial e chamado final. Aí, assim, ó, se você olhar primeiro ali, ó, antes desse ciclo, tem o ciclo sementeira-colheita, e depois desse ciclo que está sendo discutido, tem a viragem,
evolutivo do ciclo multiexistencial pessoal, que é o CMP, da atividade. Então, você vem, né, você nasce, você está no extrafísico, você vem. Trabalha, trabalha, trabalha e já articula para aí soma. Encerrou um primeiro ciclo, mas aí continua. Quando você volta para o extrafísico, continua, começa tudo de novo. Então, o anterior foi chamado inicial, porque agora tem um outro inicial. Foi isso que eu entendi. É a circularidade contínua. É um segundo viés. E ele coloca antes a relevância cronêmica nesse ciclo. Interessante, né? A questão do tempo, também de timing. É muito interessante que a gente pode expandir ideias, né? Uma outra possibilidade que me ocorreu aqui é o seguinte: se a gente está indo para um curso intermissivo diante de uma proposta de Maxi Proexis, existe um grupo de consciências mais afinizadas para determinadas tarefas. Então, é como se fosse assim, abrir o chamado para aquele grupo, naquele trabalho, e aí nós vamos ter aquele curso intermissivo, que é o que a gente viu em termos de, que o professor Valdo falava, né, o pessoal da década de 70, aí com uma proexis de, inclusive, fazer o acolhimento, são necessidades de acertos maiores, portanto, teriam filhos, isso dentro de um contexto. Já o pessoal da década de 80, enfim. E aí, chamado final, o que me ocorreu nesse sentido é como se fosse para aquela tarefa de uma Maxi Proexis, a gente vai estar fazendo essa repescagem dessas, né, chamando, buscando o pegar laço, o convite. Aí passa um grupo, aí vai ter uma continuidade de tarefas, de acordo aí com uma visão maior de orientadores evolutivos e serenões dentro do processo. Então, me pareceu que poderia ser também uma possibilidade, né? Então, vamos agora para essa etapa. Agora e aí tem as voltas da espiral evolutiva. Sim. Em determinado momento, nós estamos de novo propícios, a pessoa é novamente convidada, enfim. Penso que, como as vagas são ilimitadas ali, né? Em algum momento, a consciência que declinou, ela pode vir a ter alguma reciclagem que leva a isso. Juliana, não tem um filme ou um verbete chamado Bonde Extrafísico? Tem o verbete. O verbete, né? Não me veio muito claro esse verbete agora, assim, sabe? Parece que estou vendo que aquele momento que ele chega, ele pega um grupo, depois pega outro grupo, dele, as pessoas, tem umas consciências que ficam ali meio que paradas, né? Tem um filme também que mostra isso. Tem um filme... nessa linha, né? Morrendo e aprendendo, alguma coisa assim. Isso? E daí tem um ônibus e leva a turma que daí eles perdem, né? O tempo passa e eles perdem, depois retornam, sim. Né? Então o verbete é bonde extrafísico, né? O verbete é bonde extrafísico, é isso? Nossa, eu nem sabia, mas veio esse nome assim, pontual na minha cabeça. Morrendo e aprendendo, a gente utilizava... O filme é Morrendo e Aprendendo, exatamente. Morrendo e Aprendendo. A tradução em português, né? Sim. E interessante, e o motorista do ônibus que recolhia, a turma quando estava meio pronta para ir, foi a Consim que provocou acidente no Collins de Somar. Então, você vê que ele estava ali recompondo, né? Recompondo com a turma. É uma associação de ideias que vem, né? Que interessante, né? Nem sabia que existia mais. Interessante. Muito bem. Olha aqui, ó, aqui a nossa amiga de Foz do Iguaçu, também assídua, na antagonismologia, ela gostaria que a gente debatesse mais nosso entendimento sobre o antagonismo, verborragia, autorrealização, lá na primeira linha da antagonismologia. Dentro do tema do verbete, né, fazer relação com o tema do verbete. A verborragia, né, desculpem, com a autorrealização, quer dizer, falar, né, demais e autorrealização, né? O antagonismo é a diferença, e isso conectado com o tema. Qual é a ideia de vocês? Roberta. Eu acho que tem a ver com o que o André tinha falado, da pessoa que às vezes que é muito aplaudida, né? Mas, às vezes, ela não é aplaudida por causa da autorrealização, é aplaudida, às vezes, porque ela tem muita eloquência, né? Ela fala muito bem e tal, aí a gente fica meio que admirando, né? E, às vezes, a pessoa que faz a autorrealização, às vezes, ela não fica falando muito, né? Então, uma coisa é falar, outra coisa é fazer,
né? Então, tem gente que fala demais e faz pouco, e tem gente que fala pouco, mas está realizando e tudo, e isso é visto, né, depois na ficha evolutiva. Então, eu acho que falar é importante, né, porque tem o atributo lá da comunicabilidade, né, que é um dos atributos, mas a gente tem que ver se isso está de acordo com o que a gente faz. Se a gente fala bastante, mas está de acordo com o que a gente está coerente, né? A verbação, né? A verbação é diferente de verborragia, né? Então, a gente vê, às vezes, que a gente gosta de falar demais, né? E fica, que está, papapá, papai. Engrandece muito, se auto-engrandece muito, mas realiza pouco, né? Então, isso é uma coisa que não ajuda muito na ficha evolutiva, para poder depois estar participando, sendo um bom candidato aí a... Então, o intermissivista potencial é aquele que mais pessoa que faz mais autorrealização do que a verborragia. Né, do que garganteia, como a gente diz. Pois não, nada. Também a condição da necessidade da pessoa verborrágica, que ela fala e extrapola nessa necessidade. Então, por aí tem algo que tem algo deficitário da psicossomaticidade, alguma carência, que pode ser do reconhecimento, do aplauso, das energias, né? Então, alguma necessidade. E a hora que você contrapõe com a autorrealização, você tem a autossatisfação, você está autoatendido. Então, não tem necessidade de buscar fora. Então, não precisa tanto assim né, de algo que venha do outro. Então, esse contraponto com a autorrealização, porque a autorrealização te abastece. Né, em todos os sentidos. Então, a necessidade psicossomática fica reduzida, as carências, porque você está atendido. Né? Boa abordagem também. Sabe o que me ocorreu enquanto a Roberta estava falando? Assim, porque esse título aqui, intermissivista potencial, é para quem, eu penso, né, que seja para quem não teve curso intermissivo e vai ter o primeiro. Mas eu fiquei me perguntando assim, quantos desses itens aqui ajudam a quem já teve um primeiro curso intermissivo a se candidatar a cursos intermissivos mais avançados. Aí, quais seriam a verbação, por exemplo, seria uma questão, né? E nesse antagonismo que me parece é que, acho que a ponderação das duas coisas, né? Interessante, tem Diga, Roberto. E desde o início eu estou pensando numa coisa aqui que extrapola um pouquinho isso, é a pessoa que foi intermissivista, que é o que ela está falando, né? Eu acho que isso aqui é um ciclo, né, contínuo, né? Você foi intermissivista, você realiza, aumenta a sua FEP, passa por a gente continua sendo intermissivista potencial para os próximos, né? E o que será que acontece com as pessoas que tiveram o curso intermissivo e chegaram aqui, tiveram aquele esvaziamento? Né, abriram mão, não cumpriram as cláusulas, desistiram, e aí eles precisam se candidatar de novo, né? Será que eles voltam lá? Eu não sei, eu fiquei pensando assim, né? O pessoal que perdeu o bonde, né? Perdeu o bonde, vai ter que se candidatar de novo, né? Perdeu a senha? Vai repetir, né? Vai repetir talvez. Aí aquilo também que ele estava falando, a gente perde o grupo, né? Perde aquele grupo que vai... Mas eu acho que nós somos eternos intermissivistas potenciais, em termos de evoluir um curso intermissivo mais avançado, porque acho que a partir de agora vai ter vários grupos, né? Vários grupos, cada um dentro daquelas disciplinas, digamos assim, que já pode avançar. Algumas a gente vai ter que repetir, talvez, né? Todos nós, sei lá. E com aquela perspectiva, né, que estamos hoje na pré-intermissiologia, para essa tarefa de líder assistencial, a gente vai lá para o... Né, algumas coisas a gente avança, outras estágio probatório, ou seja, para a efetivação do processo. Né? Enfim, tivemos a oportunidade, fomos resgatados, muitos diretamente da baratrosfera, e agora um pouco mais lúcidos, um pouco mais, né, preparados, enfim, vamos fazer o mesmo processo, ou seja, retribuir aquilo que recebemos, e pensar o nosso povo lá essa coisa, né, da discussão, da chance, da nova chance, sei o quê. Eu me lembrei agora de uma ortopensata, também é mais ou menos assim, que a gente teve convivência com os atuais serenões em épocas muito remotas. Ele fala aí, ele né? Fala em várias formas. E aí
o que diferencia, por que ele chegou hoje a serenão e a gente está ainda como pré-serenão? Porque eles abandonaram a arte há muito mais tempo. Não sei se foi só a arte, eu não sei se foi só a arte que ele coloca na... Eu não tenho aqui essa... Mas a arte eu tenho certeza que ele colocou. Ou seja, talvez a arte represente a dicotomia entre o raciocínio, né, e o não raciocínio, a intuição. Eu não sei, mas assim, eu acho que todo mundo vai evoluir, né? Todo mundo tem chance, né? A gente fez o primeiro curso intermissivo e a gente já teve contato com o serenão antes, muito tempo antes, assim, não que ele fosse serenão na época, né? Ele avançou mais rápido do que a gente, então isso é comum, assim, até certo ponto. O negócio é a gente saber disso e não perder o track. Aqui uma pergunta de Jundiaí, voluntariologia, página 6276, segunda linha, poderiam expandir sobre o voluntariado no terceiro tempo da Proexis dos intermissivistas? Que a gente falou, né, um pouquinho dessa questão do terceiro tempo, está nesse verbete, tempo dos cursos intermissivos. Então, esse terceiro tempo, até a Rosa trouxe, esse também seria um terceiro tempo, um tempo distributivo, né, de já estarmos trabalhando aqui com a consolidação evolutiva dos trabalhos das consins lúcidas para as consins eletronóticas, o período da heteraplicação intrafísica dos cursos intermissivos, heteraplicação para os outros, né? E de recebimento, de acolhimento dos novos intermissivistas, dos intermissivistas potenciais, como está na frase enfática. E aí, não está aqui no verbete, eu não encontrei diretamente, vocês podem até me ajudar, mas encontrei muito no léxico. O professor Valdo coloca em várias pensatas de que nós aqui na CCCI, principalmente aqui nas Cognópolis, estamos recebendo muitas visitas de futuros intermissivistas. Então, grupos, isso tem partido muito nas dinâmicas, não é, professora Dulce? Em várias situações, aqui mesmo no Tertuliário, em vários cursos, enfim, de que os futuros intermissivistas, eles comparecem muito, fazem muito estágio, observação, pesquisa de campo, né? Aqui diretamente conosco, nas várias atividades dentro aí do processo da comunidade conscienciológica cosmética internacional. Então, nesse terceiro tempo também, né, nesse nosso trabalho de voluntariado, nesse terceiro tempo da nossa Proexis, nós estaríamos também já trabalhando muito com esses futuros aí intermissivistas. Vocês devem, né, quem frequenta um pouco mais dinâmicas, é comum, né, a gente, alguns campos, se perceber a presença dessas equipes. Aqui no Tertuliário, o professor Valdo relatava várias vezes, né, a vinda desses grupos aqui. Talvez estejam, né, quem sabe, acompanhando também esses 29 verbetes. Então, né, como esse processo se expande no momento em que a gente começa a fazer algo que vale a pena, ter exemplarismo, ter já, né, aqui trabalho, resultado de trabalho feito, algumas reciclagens que vamos aí tentando fazer, quer dizer, a gente já pode estar, né, ajudando esses grupos que vem chegando. O estudo do Casa Puxa, olha, chegou lá meio torta, tal, mas já está começando a melhorar alguma coisa, reciclar aqui, produzir ali. Então, de alguma forma, nós fomos, né, cobaias também desses grupos aí que vão estar, muitos ligados à Comunex Interlude, né, que vão estar ressomando aí. Então, isso me chamou muita atenção em vários autopensatos, né, da importância de nós ficarmos lúcidos para esse nosso papel aqui de poder ser exemplo, né, ou o melhor possível, ajudar o melhor possível esse povo que vai estar chegando aí, que vai estar aqui no nosso lugar amanhã. A gente, como disse a Roberta, nós vamos estar trocando, né, de lugar daqui a pouco com eles. Vocês pensam disso antes da gente partir para mais uma aqui? Vocês se dão conta disso? Percebem essa realidade, né? E essa paralelidade da presença bastante ostensiva, constante, assídua, né, desses futuros intermissivistas? Beleza, fatologia, página 6275, segunda linha. Nosso amigo de Ribeirão Preto, nosso colega, quais são os pré-requisitos essenciais para participar do curso intermissivo enquanto discente? E ele pede também, e docente, quais seriam os pré-requisitos? O que vocês acham?
pré-requisitos essenciais para a gente ser um intermissivista potencial. Eu iria na linha do que a Roberta trouxe, o ciclo algoz e vítima. Eu acho que quando a pessoa deixa de pedir tanto para si e consegue sair, ou pelo menos querer sair desse ciclo algoz e vítima, também um ponto dela estar saturada, estar cansada com a repetição da vida dela, e de alguma forma ela querer se autoassistir para se qualificar e aí conseguir naturalmente dar sequência no processo. Eu iria por esses 3 itens aí, né, iniciando justamente pelo ciclo que ela trouxe como principal. Quem mais? Quer alguma outra ideia sobre esses pré-requisitos essenciais? Cumprimento, né? Não é só o pré-requisito, é cumprir esses pré-requisitos. Acho que aí vem... Cumprir os pré-requisitos. Né? Não é somente... Mas, que características, que tendências, ou seja, o que é observado, né? O que é colocado como pré-requisito essencial para que a pessoa faça o curso intermissivo, seja um convidado, enfim, tenha acesso ao curso intermissivo. Acho que o primeiro passo, para mim, no meu ponto de vista, é ele ser intermissivista, né? Começa por aí, né? Não sei, né? Ou é um pré-intermissivista. Essa abertura à reciclagem, né? pré-requisitos. Mas, assim, eu vejo, assim, a gente fala muito em assistência, né? Assistência, mas é uma coisa, é um gancho muito grande, né? Porque tem que ver aonde, né? Tem a autoassistência, a heteroassistência, né? Então, no meu ponto que eu vejo, a questão da assistência, mais, assim... como essa assistência ela vai crescendo, né? Da Consim, né? E do nosso processo também de Consciex, né? Como que a gente vê, porque aqui ele fala muito, não é só do intrafísico, né? Tem a ver com a questão também extrafísica. Então, acho que para ampliar nesse ponto também, não ficar só pensando aqui no intrafísico, né? Então, ter um padrão assistencial seria, na tua opinião, um pré-requisito. E a referência, né? Que nós, enquanto consciência, né? Nós somos aqui no intrafísico e no extrafísico, né? Que é aquela coisa, não dá para cobertar, né? Não tem como, né? Se eu sou essa consciência hoje aqui, a gente sempre fala, não estou sozinha. Como que é não estar sozinha? A gente está, na verdade, no palco, né? A todo momento, né? E os testes estão aí, né? Então, essa pré-condição aí que eu vejo, né? Acho que é de cada um ver aonde onde está pegando mais na questão dos altos enfrentamentos. Essa é a minha percepção. Eliana, né? eu acho que na própria fatologia o professor Valdo deixou as dicas aqui, né? A evitação pessoal dos misticismos e materialismos. A retidão nas condutas cotidianas, o saldo positivo da ficha evolutiva pessoal, a amortização de dívidas grupocármicas, a predisposição consciencial às reciclagens, a produtividade cosmoética na holobiografia, e o próximo, a qualificação intrafísica através das ações interassistenciais, quer dizer, de alguma maneira tem um percentual de cada um dos itens que já qualifica a pessoa, a Consim, a Consciex, a esse autocredenciamento, né? E o próprio atributo principal lá da tributologia, que é esse amadurecimento, ter esse escopo para poder se olhar dentro da linha do tempo e manter, né, essas reciclagens no próprio curso intermissivo, sem evasão e sem o surto do regressismo. Do regressismo. Né? Não sei se dá tempo, mas eu já estou com esse exemplo aqui na cabeça há algum tempo segurando. Não segura. Mas é o seguinte, lembrando daquela personagem do Cristo Espera por Ti, né, da Charlotte, que ela vai para a parapsicoteca para ter todas aquelas lembranças e conseguir justificar aí a proposta da ressoma seguinte dela, né? Então, vê bem, o que é colocado no livro é que ela tem a intercessão de um amparo de mais alto nível, no caso, o Zéfiro e a própria monja estão ali intercedendo por ela, acolhendo, devido à assistência que ela teria feito em vidas passadas. Parece que muito lá atrás, né? Ela teria sido uma personalidade assistencial a ponto de ter mérito para esse acolhimento. Entretanto, isso ainda não é suficiente para ela ser candidata a um curso intermissivo. Então, é interessante, né, porque a qualidade não é só a ter feito assistência, né, a qualidade dessa assistência
interfere na habilitação. Abrangência, qualidade. Abrangência, qualidade. Associada com essa predisposição também. Porque, vê bem, intraconsciencial de... É até paradoxal, porque ela tem a intercessão da monja e do Zéfiro. A monja, inclusive, é quem a encaminha para a pré-ressoma, no final do livro. Né? No entanto, pelo que o professor Valdo trouxe aqui, ela não tinha um curso intermissivo até aquele momento. Sim. Não é? Eu queria complementar o que o Oswaldo falou, concordo plenamente com o que ele falou, e me lembrei também que uma das condições é cognição, tem que entender, se é possível entender. E está isso expresso aqui, num dos últimos itens da fatologia, continuando que a Miriam começou. O acúmulo, tem alguma coisa, favorecendo a vivência espontânea de preceitos conscienciológicos. Então, a vivência, o que ela fez para trás, não é a coisa em si, é a cognição dela que favorecendo a vivência conscienciológica, entendeu? Da consciência. E aí o professor Valdo complementava que entre o algoz e a vítima, às vezes, o algoz tinha mais chance de avançar na evolução. Por quê? Porque normalmente os algozes estudavam, tinham cognição avançada, enquanto que a vítima ficava remoendo aquilo e não avançava. Então, se você passar pela história, quem são os algozes? São os grandes, né, religiosos, são os grandes imperadores, são os grandes intelectuais, enfim. E quem são as vítimas? É o povo, né? Então, assim, quem que estudava na época? Né? Eram os nobres, os militares, os religiosos, né? Então, gostando ou não, essas pessoas que têm cognição, que são capazes de dar a virada mais rápido, elas são, claro que teria que ter um viés, assim, um pouco, teriam que ter acordado para a assistência, né, de alguma maneira. Mas são eles que têm mais possibilidade de avançar. Então é por isso que nós vamos continuar estudando, né, professora Rosa, muitos verbetes, amanhã tem mais um verbete, estamos no nosso horário. Agradeço imensamente a presença de vocês, né, que fizeram com que o debate acontecesse, aos tertulianos, aos teletertulianos, né, muito obrigada pelas perguntas, pelos estímulos. Agradeço muito à equipe, né, da Enciclosapiens, está sempre também presente, e a equipe do Tertuliário. E nós vamos agora aos nossos convites assistenciais de hoje. As pontuações da tertúlia de hoje são 28 assinaturas no livro de presença, 55 participações presenciais e 20 perguntas online. Temos 4 convites. André Chataloff, com curso de campo Pangrafologia Verbetológica. Fabiana Cerato, curso Esquadrinhamento da Autocosmoética. Fátima Fernandes, Acoplamentário. Eu, Sofia, curso Consim Cobaia. Então, boa tarde a todos e todas. Em nome da Enciclosapiens, estamos aqui para divulgar o curso de campo Pangrafologia Verbetológica. Ele vai acontecer no próximo dia 25 a 27 de maio, aqui no Hotel Mabu Interlude, ao lado do CEEC, e vai ser aplicado a técnica das 3 cadeiras. Qual que é o objetivo do curso? O objetivo do curso ele é colocar em prática e fomentar a escrita parapsíquica catarística. Então, aproveitar a ideia da pangrafia, que é o emprego simultâneo de todas as modalidades de parapercepções possíveis no registro polifenomênico, multímodo, multidimensional, abrangente e sofisticado das ideias relativas de ponta, segundo o professor Valdo Vieira. Então, nós vamos utilizar diversos campos pangráficos, um campo verbetográfico, justamente para o quê? O primeiro é para você ter a inspiração, favorecendo ali um momento de reflexão ao colchonete, uma energização feita pelos epicons, e vai ter um momento de você fazer a escrita manuscrita, né, à mesa daquelas ideias. Então, você, naquele primeiro momento, é inspirado. No segundo momento, você escreve papel e caneta. E no terceiro, uma digitação. Então, toda essa paratecnologia é focada para essa autopesquisa. Está interessado? Então, para ter
e fazer a sua inscrição, que são vagas limitadas, procure entrar em contato aqui com o CAEC no 45 21 02 1499 e também ter mais informações no www.enciclosapiens.org. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. A Cosmoethos convida todas as pessoas interessadas a participarem do curso Esquadrinhamento da Autocosmoética, a ser realizado durante 6 finais de semana seguidos, iniciando agora 12 e 13 de maio. O objetivo deste curso é praticamente fazer com que a pessoa analise durante 99% das aulas os seus comportamentos e as suas atuações perante o viés cosmoético. Então, é uma análise aprofundada e refinada a partir de campos que são estruturados durante esses 6 finais de semana. Compreensão e análise da autocosmoética. Esquadrinhando, atomizando e verificando princípios, valores e a sua atuação no dia a dia. O curso, é importante falar, ele é presencial e também pode ser feito online. Aguardamos a todas as pessoas interessadas e para maiores informações podem entrar em contato com a recepção do CAEC ou mesmo pelo site da Cosmoethos. Obrigada, aguardamos vocês. Boa tarde a todos. Estou aqui em nome do CAEC para convidar para o acoplamentário Mãe, que vai ser realizado nos dias 11, 12 e 13 de maio. O acoplamentário é um laboratório grupal, multidimensional, tecnicamente preparado para potencializar o desenvolvimento parapsíquico e atributos conscienciais. Então, quem tiver interesse, entra em contato ou com a recepção do CAEC ou no telefone 45 21 02 14 99. Obrigada. Olá. Boa tarde a todos. Em nome da Conscius, convidamos vocês para participarem do curso Consim Cobaia, que acontecerá no dia 12 de maio, sábado, na sede da Conscius, no Discernimento, em Foz do Iguaçu. Nesse curso Consim Cobaia, forma-se um campo interassistencial homeostático para a identificação de trafores, trafares e trafais, através da autoavaliação de uma folha do livro Conscienciograma, que é o manual para conhecermos a nós mesmos. Informações e inscrições poderão ser feitas e obtidas através dos telefones, código de área 45, fones 2102-1460, WhatsApp 99-994-1460, ou mesmo através do site www.conscius.org.br. Venham, participem, estamos aguardando vocês. E até lá. Para amanhã, teremos o verbete Hetero-Retrocognição, da especialidade Hetero-Retrocogniciologia, de autoria do professor Valdo Vieira. Gratos pela presença e a participação de todos, boa tarde e até amanhã.